Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Comigo no comando do som, Evaldo, como sempre, fazendo tudo chegar bacaninha para você, que nos prestigia, seja onde for, seja na sua casa, seja no carro, seja no seu trabalho. Estamos em sintonia, como todo sábado, às 13 horas, aqui no programa Caminhos da Consciência. Filmando, Paulo, para postar esse programa no YouTube, na íntegra, para que você possa ouvi-lo quantas vezes quiser. Se você quiser acessar os meus programas antigos, você pode tanto entrar no YouTube, onde você tem a filmagem, além do áudio você tem o vídeo, que o Paulo está aqui me filmando exatamente nesse momento, e ali você tem os nossos programas já há quase 1 ano e meio, desde fevereiro do ano passado, né, Paulo? Fazendo uma somatória muito grande de programas. É só você colocar o meu nome ali na busca do YouTube. Você pode colocar Newton Schultz, Caminhos da Consciência. Ali você terá todos os programas, assim também como alguns trechos de algumas atividades que eu realizo, algumas palestras que eu falo sobre diversos temas nos espaços que eu trabalho e atuo. Ou se não, você também tem outra opção. Você pode acessar o site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Você entra ali no podcast, procura o meu nome, Newton Schultz. Você tem com uma excelente qualidade de áudio em MP3, se quiser baixar, todos os meus programas que estão sendo realizados desde fevereiro de 2012. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, eu estou aqui na rádio desde 2005, agora 8 anos, né, 2013, mas com esta tônica, falando de assuntos diferenciados, colocando algumas pitadinhas do conhecimento, da sabedoria iniciática das idades, isso nós temos 1 ano e pouquinho. Eu coloco a minha visão, de acordo com os meus estudos, sobre diversos assuntos. Então é isso aí, gente. Vamos trocando várias ideias sobre vários tópicos. O de hoje, que é, como podemos dizer assim, algo que está no Brasil, que está numa efervescência, nós estamos tendo essas manifestações e esses protestos. Vamos conversar um pouquinho, vamos dar a minha visão em relação a isso. Óbvio que terão pessoas que vão concordar, outras que irão discordar, mas eu procuro, através da minha visão, observar o que está oculto por detrás disso, o que tem por detrás dessas manifestações, tanto no seu lado bom, no seu lado fluente, como no seu lado também complicado, desafiador e divergente. Mas nós temos que entender que tudo possui uma polaridade. Então, isto não poderia deixar de ser também em relação a essas manifestações. Então, na minha visão, nós temos o lado bom, como nós temos o lado desafiador também. Eu não gosto de falar a palavra mal, eu preciso dizer a palavra desafiadora, o que nós precisamos trabalhar, burilar com mais atenção, com mais afinco. E com essas manifestações não poderia deixar de ser assim. Essas manifestações, elas têm o seu epicentro aqui, o início, pelo menos em São Paulo, já eclodiam no Rio, tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos em Goiás, tivemos em Alagoas. O Paulo agora chegou, conversou comigo, que teve também agora, no meio da semana, nós tivemos ali em Brasília também o pessoal se queixando do investimento nos estádios ligados à Copa, acredito eu, né, Paulo, por aí, né? Então, nós precisamos entender que o momento da transformação, de repente, chegou aqui. Vamos dizer do lado bom, vamos falar primeiro do lado bom, do que eu vejo como luz, e depois o lado mais sombrio, o lado que a gente precisa trabalhar, né? O lado de luz, saímos da letargia. Sinal que o povo, de uma forma ou outra, está acordando, está despertando. Só que, né, a gente precisa entender que esse despertar e essa realidade de querer transformar, a gente vê principalmente os jovens ali, né, em todas essas manifestações. Nós temos ali o pessoal das faculdades, das universidades, protestando contra o aumento dos ônibus. Óbvio, absolutamente louvável. Mas agora o lado complicado, será que no meio desse pessoal nós não temos pessoas ali que de repente não estão em convergência com os verdadeiros ideais dessas manifestações, que são as pessoas que vão ali fazer aquela bagunça, que vão fazer aquele vandalismo. Então tudo possui 2 lados. E ali a gente observa nitidamente isso. Eu dei uma olhadinha na internet esses dias, procurando principalmente o que os jovens estão pensando, e na minha visão,
eu vejo alguns jovens mais conectados, mais espertos, eles mesmos narrando que estavam presentes em relação a tudo isso, mas eles estão querendo sair e não participar mais dessas manifestações por causa dessas pessoas que vão ali e começam a depredar, começam a partir para a violência. Aí nós vamos entender o seguinte, né? Na minha visão, pegue de repente um ser que na sua época foi um dos 7 grandes estadistas que estavam presentes na face da Terra, Mahatma Gandhi. Veja o que Gandhi fazia nas suas manifestações, se por algum momento até o final, onde nós tivemos aquele assassinato ridículo que foi o falecimento do Gandhi, veja se por algum momento ele pregou a violência. Mas vejam a força, o verdadeiro ideal transformacional que ali estava presente. Então, quando nós falamos de Mahatma Gandhi, ou a grande alma, Mahatma Gandhi, nós precisamos entender que ele trouxe a grande transformação através da paz ativa. O que seria a paz ativa? A não violência. Hoje, se nós pegarmos dois lados, não só a política, nós pegarmos também a religião, essas duas frentes, quando elas atuam juntas no sentido contrário, não há quem aguente. Nós precisamos entender que quando a gente fala de política, quando nós falamos de religião, nós estamos falando de tônicas que devem ser realmente transformadas. E hoje, você vendo como está o nosso cenário nacional, se não dizer mundial, hoje está tudo globalizado, hoje a gente tem, através da eletrônica, que é a tônica da era de Aquário, a tecnologia, o quanto nós evoluímos desde 1900 para cá. Nós vamos fazer um programa mais para frente, Paulo até conversou comigo sobre algumas consciências angélicas, na verdade 7, eu digo com algumas, porque existem várias emanações que partem desses 7 troncos, ou 8 na verdade, né? Nós vamos falar sobre eles, que são seres que nasceram no mundo humano de 1 a 7, na verdade 8 de julho de 1900, mudando todo esse contexto evolutivo. Então nós vamos conversar sobre isso sim, através do conhecimento iniciático, mas colocando ele em todas essas manifestações. Segundo as revelações do Novo Ciclo, para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e eu procuro seguir os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Ele nos demonstra que agora, nesse novo ciclo, nesse novo porvir, ou como nós falamos, o novo Pramanta, já até expliquei essa palavra, acho que no programa passado, Pramanta é aquele bastãozinho que provoca o fogo atritado em movimento com o disco. E esse fogo, essa realidade provocada pelo atrito desse bastão, que se chama Pramanta, significa exatamente uma nova realidade, um novo fogo, uma nova luz, o atrito que vem trazer evolução. E das 7 tônicas, nós temos a terceira, que representa o raio de Marte, que representa exatamente a política. Então, se nós pegarmos a força marciana, nesse novo contexto, como o raio de Marte, a gente tem a polaridade aí também. Então nós temos o raio de Marte sendo trabalhado no seu lado de sombra, através do quê? De agressões, através de atitudes mal fundadas, mal colocadas, através de vandalismo, através de um atrito improdutivo, mas nós também temos o raio de Marte como um sentido de saber direcionar de uma forma correta a nossa energia, de saber colocar a força do que realmente queremos em algo que terá uma transformação e posteriormente virá uma nova realidade, não a mesma. Então eu pergunto, vejam todas essas manifestações que estão tendo agora. Nós estamos de repente reclamando de 20 centavos. E se nós pensarmos no salário dos políticos, se nós pensarmos em toda essa bandalheira que existe em prol de poucos aqui no nosso país, essa corrupção maluca, é para se ter manifestações 24 horas por dia, ou seja, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por quê? Porque é muita coisa. Aí fica aquela coisa da gente pensar, e se eles cedem em relação a esses 20 centavos? Será que o povo desperta e vê a força que realmente tem e parte para ideais maiores, ideais que já tivemos na Revolução Francesa, ideais que o próprio Cristo iria fundar? Vamos falar um pouquinho daqui a pouco desses seres. O Cristo também tinha não só a sua missão religiosa, como também política. Nós tínhamos também com um grande faraó do Egito, Akhenaton,
que quis mudar todo o processo da cultura, não só política como religiosa, também ali daquela época, e foi totalmente incompreendido. Então nós temos diversos seres, o próprio Krishna, na sua época, 3.500 a.C., nós já tínhamos toda essa realidade. Leia o Mahabharata. Você vai ver ali na parte da luta, da guerra entre os solares e lunares, todo um contexto político e não só religioso ali. Então nós vamos entender que a divindade, vamos chamar assim, ou o movimento espiritual, o movimento de consciência que existe por detrás disso, que tem como direção o rei do mundo. Quando nós falamos do rei do mundo, nós estamos falando de uma consciência mesmo, que representa a própria manifestação de todos os deuses e de todas as religiões, numa consciência que existe nas dimensões interiores do planeta, e nós chamamos ele de rei do mundo. Então esta consciência, ela se projeta aqui no face da Terra através de diversos dizeres, e a política é uma delas. E a religião também. Agora, pegando esses dois raios planetários, vejam que interessante vocês, quando a gente fala da religião e quando nós falamos da política. A religião é regida pelo raio de Marte, a força ativa, a força temporal. A religião, não, desculpem, a política. A política é regida pelo raio de Marte, a força da ação, da atitude ou mesmo da espada. Quando nós pegamos a religião, já é o lado de Vênus, que é a polaridade entre dois planetas, Vênus e Marte. Então, na religião, nós temos o quê? Nós temos o lado mais passivo, o lado contemplativo, o lado mais voltado para a interioridade e não a exterioridade. Aí que nós vemos, entre a política e a religião, dois caminhos que devem convergir. Mas, normalmente, a humanidade trabalha de forma contrária. Então, analise hoje, veja o nosso cenário político. Da mesma forma, veja no nosso país o nosso cenário religioso. Então, você vendo esses dois polos, você estudando, através de cultura, através de saber, através de conhecimento, não sendo pessoas conduzidas, pessoas que a mídia rechaça a todo momento e nos deixa aqui através de preferências e realidades que ela nos sufoca, através de propagandas, através de vários veículos que vêm através da comunicação, a TV, o rádio, a própria internet. Então nós somos obrigados a engolir goela abaixo o que eles colocam como sendo bom e como sendo mal para nós. Então é o momento da libertação, sim. Então está na hora da gente acordar em todos esses setores, em todas essas forças. Então vamos nos espelhar, como eu acabei de falar, de repente num grande ser como foi Gandhi. Então preguem a não violência. Se a polícia vem e agride as pessoas, deixem agredir. Se você realmente é uma pessoa da manifestação que está ali presente e você não prega a anarquia, que é completamente contrário ao que nós chamamos de democracia, ou mesmo a sinarquia, que eu vou falar daqui a pouco, que é o nosso futuro e não está tão distante. Já vou falar para vocês que tipo de governo é a sinarquia. Então nós não podemos fazer a mesma coisa que o modo contrário faz. Veja o próprio Gandhi, voltando, estude um pouco a história desse ser. Quando os contrários a todo o processo de libertação que ele estava junto com o povo dele, vinha na base da violência, agrediam e eles não levantavam a mão para ninguém. E quando começou a ter praticamente a guerra entre os próprios indianos ali, o Gandhi ele fazia greves de fome para que essa violência parasse. E Winston Churchill, esse ser que enfrentou um dos seres, assim, poderíamos dizer, mais complicados, para não dizer outra palavra da história, que foi Adolf Hitler, e ele enfrentou também Gandhi. Ele deixou bem claro que ele preferia encarar mais um monte de Hitlers, isso com a minha palavra, né, da minha forma de ver, do que encarar mais um Gandhi. Então nós vamos compreender que essa força tem que ser bem direcionada, tem que ter um porquê. Vamos pensar melhor, quer ver? Para finalizar essa parte da nossa reflexão conjunta aqui na Rádio Mundial. Se os jovens, ou quem quer que sejam, todos esses manifestantes, essas pessoas que estão fazendo esses protestos, se partem para cima mesmo do país, para a gente fazer uma revolução,
Agora, não estou falando de manifestação. Uma revolução para a gente acabar com toda essa porcaria que a gente tem ali projetado no que nós chamamos de política hoje e também de caminhos religiosos que estão vendendo Cristo através do cartão de crédito. Pelo amor de Deus, se a gente realmente conseguir isso, quem que a gente vai colocar no lugar? Será que nós estamos preparados? Será que nós temos conteúdo? Será que nós temos valores de conhecimento, de caráter e de cultura para colocar pessoas ali que vão substituir quem está ali? Então nós vamos entender que a árvore, ou todo o processo de um novo movimento, de um novo porvir, ele precisa ser preparado nas raízes. Então, antes de brigar por 20 centavos de um ônibus, vamos brigar pela educação. Vamos brigar pelos ideais que a Revolução Francesa tentou plantar. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é liberdade para quê? Liberdade para você fazer o que você quiser, anarquia? É fraternidade para quê? Fraternidade para você voltar para o seu ego, seus interesses, né? E igualdade em que ponto? Eu gosto de você porque você serve para mim? Então, gente, está na hora da gente acordar, está na hora da gente estudar, está na hora da gente se aprimorar para a gente estar realmente pronto para dar a volta nesse processo. Então, vamos se mirar nesse grande ser que foi Gandhi. Agora, vamos entender o sentido da política. Vamos pegar a política como uma transformação verdadeira. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui de uma etapa evolutiva anterior à nossa, que foi a Atlântida. Na Atlântida, nós tínhamos a sinarquia na face da Terra. O que é sinarquia? Sinarquia não é monarquia, ou seja, um rei e o que parte dele, né? Tudo vale, que isso na verdade acaba virando uma tirania. Não estou falando também de aristocracia, que seriam poucos que dominam muitos, e também não estou falando da democracia no sentido que nós temos hoje, que está toda uma bagunça, onde não tem praticamente critério, cada um vira para os seus próprios interesses, e não existe um real movimento no sentido de direcionar isso como deveria ser. Então, quando nós falamos da Atlântida, isso está para virar agora, isso era a sinarquia, ou seja, a sinarquia é o governo compartilhado. Mas compartilhado de que forma? Pegue os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e cada um colocando a sua verdadeira virtude, o seu verdadeiro dom, ou seja, você dá para a sociedade o que realmente você é, através da sua produção, e nem por causa disso você é mais rico, você é mais pobre, ou você é tratado de uma forma diferenciada. E principalmente você não precisa de um chefe para ficar ali vigiando para ver se você vai cumprir a sua parte. Já pensou quando nós tivermos isso na face da Terra? Quando nós começarmos a ter os ensaios dessa verdadeira sinarquia, ou esse, vamos dizer assim, esse compartilhar verdadeiro que pode existir entre todos os seres humanos, aí sim nós vamos começar a ter seres divinos aqui na face da Terra, que nós teremos como um parâmetro, seres que vão trazer para nós um padrão no seu sentido de ideação, e a nossa realização com essa ideação será o trabalho conjunto. Então, esse momento de sinarquia, isso já vem tentando ser implantado aqui na humanidade por seres divinos há muito tempo. Como eu citei o próprio Krishna, procure ler o Mahabharata. Se você procurar na internet, procura ali a guerra Mahabharata ligado ao Krishna. Ali você vai ver, existe a guerra entre os solares e os lunares. Se você olhar um pouquinho além da poesia, você verá ali que existe a implementação dessa sinarquia, que estava lutando contra aqueles que eram contrários a essa implementação. Se nós falarmos do próprio Akhenaton, que eu acabei de falar aqui para vocês, o Amenófis IV, os princípios de sinarquia também ali estavam sendo implementados através da nova religião que ele colocou. Ele acabou com o culto politeísta, né, dos egípcios, e ele voltou à adoração ao sol, ou Atom, daí vem o nome dele, Akhenaton, ou Ankh, aquela chave, a cruz ansata, Atom, daí que vem Akhenaton, ou a chave do sol. E não é esse sol físico, não, grande iniciado, grande ser,
praticamente um avatar na face da Terra, o que Akenaton iria trazer? A adoração não era em relação a este Sol, era em relação ao verdadeiro Sol oculto que está por detrás disso. O Sol que pulsa e traz para nós todos os ditames de um verdadeiro porvir para o ser humano. Então ele tentou isso. Agora pergunto para vocês, veja o que aconteceu com ele. E sua mulher, Nefertiti, o seu filho, que foi Tutankhamon, voltou para o culto politeísta. Depois nós temos quem? Nós temos o Cristo. O Cristo, como a gente estuda, a gente escuta, né, falarem tipo, porque Cristo se iniciou na Índia. Sim, Cristo foi lá para a Índia, ele foi estudar o budismo, ele foi estudar o hinduísmo. Para quê? Para trazer essas religiões para o contexto onde estava projetado a lei com L maiúsculo, a lei divina, que estava ali no Oriente Médio, na Palestina, e ali ele iria fazer todas as reformas necessárias. E veja o que aconteceu com Cristo. Peguem a Revolução Francesa, recente, 1789. A Revolução Francesa teve o quê? Teve os parâmetros de quebrar com todos os suceranos, o feudalismo, aquela realidade ridícula de forma de governo que já estava totalmente contrária aos propósitos de evolução do ser humano. Então ali na Revolução Francesa, seres especialíssimos também, nós temos o Conde de Cagliostro, como aquele que veio trazer a espada, e ele estava ligado a quem? Ao grande mestre Saint-Germain. Não é esse mestre Ascenso que as pessoas falam, não. Era Saint-Germain como uma consciência fantástica que estava presente ali, que tentou, antes de tudo que ocorreu na Bastilha, tentou através da paz, o acontecimento de um novo porvir. A própria Grécia tentou isso também. Se você estudar Aristóteles, o quanto ele falava de formas de governo. Então nós precisamos entender que a gente precisa colocar essas bases. Nós precisamos colocar cultura, nós precisamos colocar conhecimento em nós, para quando nós estivermos prontos, nós vamos saber fazer as manifestações corretas. Essas manifestações, elas serão inspiradas, podem ter certeza, pela espada, que hoje a face da divindade em relação à era de Aquário é a espada. Por isso tantas transformações no planeta, e isso chega ao Brasil agora. A gente pode até perceber que é uma onda que passou pelo Oriente Médio, está firme ali ainda, derrubou praticamente a Europa no seu sentido econômico, pegou os Estados Unidos e agora chegou no Brasil. Então o momento é agora, então a gente precisa entender. Vamos ver aonde vai parar isso. Agora pergunto se os políticos cedem em relação a esses 20 centavos, eles vão perceber a força que nós temos. E a partir do momento que eles perceberem a força que o povo tem, será que o povo não acorda para ideais que de repente hoje podem ser só de repente alguns estratagemas ocultos políticos que estão insuflando a massa contra isso, mas independente da forma que seja, é um meio do povo acordar em relação a tudo isso. Mas não adianta vandalismo. Mudança sim, mas de que forma? Essa transformação através de consciência, através de cultura, através de caráter, através de conhecimento e principalmente educação. Principalmente educação. Através de educação dessas crianças que agora estão crescendo, nós teremos um Brasil diferente, pois a lei e todo o processo evolutivo olha para nós agora de uma forma intensa. E quando eu digo lei, repito, é lei com L maiúsculo, é lei divina, pedindo a realização dos seres humanos. Então, queridos ouvintes, esta é a minha forma de ver o que acontece nesse atual momento. Então, vamos começar a entender que é agora, é ontem, é já, mas vamos fazer isso com conhecimento, com sabedoria. Queridos ouvintes, se você me ouviu, se você curtiu, entrou em sintonia, apesar desse programa um pouco mais voltado a essas atualidades, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Sociedade Brasileira de Obiose, nesse momento atual, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e você terá o seu e-mail encaminhado para São Lourenço e ali todos verão qual é o departamento mais próximo de você, ou você pode fazer por correspondência aonde você estiver no planeta. caminhos2005@terra.com.br. Querido Evaldo, querido Paulo, obrigado. E a você, revolução, transformação,
mas com consciência. Que os Budas da Era de Aquário estejam em nós, no Brasil e no mundo. Até o próximo sábado.